sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram recurso extraordinário interposto pela União com repercussão geral reconhecida sobre o uso do valor dos descontos incondicionados para o cálculo do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI. No recurso, a União contesta uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que autorizou uma empresa de produção de materiais plásticos a retirar o valor do desconto incondicionado da base para cálculo do IPI. Para a empresa, somente uma lei complementar poderia tratar do assunto. O legislador, no limite do razoável e proporcional, dentro de sua liberdade de conformação normativa, pode disciplinar, para efeitos tributários, o que pode ser ou deixar de ser embutido na referida figura jurídica. Ou seja, o valor da operação como figura jurídico-tributária tem seus contornos estipulados pela lei ordinária. A lei complementar, o CTN, reitera a Fazenda, não especificou o sentido jurídico e o alcance normativo do termo valor da operação. Isso é tarefa do legislador fiscal ordinário. Já a defesa do recorrido afirmou que a tributação é feita sobre o valor da operação e que devem ser abatidos os descontos incondicionais. O advogado pediu que o recurso da União não fosse aceito. Não há dúvida de que a lei ordinária pode sim e deve dispor sobre a base de cálculo do imposto quanto ao seu detalhamento, mas ela deve necessariamente respeitar o que está posto na lei complementar, deve respeitar a moldura que a lei complementar impôs. Portanto, se a lei complementar determina que a base de cálculo é o valor da saída da mercadoria, qualquer disposição da lei ordinária não poderá jamais ultrapassar esse valor da operação da saída da mercadoria. Ao ler o voto, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, disse que não se deve discutir a hierarquia das leis complementar e ordinária que tratam do assunto e que os descontos incondicionais não podem ser deduzidos do valor da operação. O relator negou o provimento ao recurso. Revela-se a toda evidência que a legislação ordinária, ao impossibilitar a dedução do desconto incondicional, como se este compusesse o preço final cobrado, acabou por disciplinar de forma inovadora a base de cálculo do IPI, ampliando o alcance material desse elemento da obrigação tributária para além do previsto na norma complementar competente, ou seja, o Código Tributário Nacional. Ele foi acompanhado pelos demais ministros, que declararam também a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, artigo 14 da Lei 4.502, de 1964. Com o desprovimento, outros 103 casos também foram solucionados. Na sequência, os ministros analisaram uma denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador e ex-governador de Mato Grosso, Jaime Campos, e outros investigados pela suposta prática de peculato. Eles são acusados de desviar verbas na compra de materiais superfaturados e com dispensa de licitação, de maneira irregular. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, aceitou a denúncia. A denúncia foi rejeitada em relação ao delito previsto na lei das licitações, porque a prescrição consumara, a pretensão punitiva, mas sobeja o peculato na modalidade do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. E, nesse particular, eu recebo a denúncia. O relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e o presidente eleito do STF, ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Luiz Roberto Barroso se absteve de votar. E o repórter Gabriel Ciafrei continua no Supremo Tribunal Federal e ao vivo tem as informações da segunda parte da sessão plenária. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, os ministros iniciaram o julgamento de um recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores do SUS e Previdência do Paraná, contra um acórdão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a validade de um decreto de 2005 e de uma lei estadual. Esse decreto e essa lei, eles aumentavam a carga horária de trabalho dos servidores sem o correspondente aumento salarial. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, deu provimento ao recurso, mas o julgamento desse recurso foi suspenso e pode ser retomado na próxima semana. Érica. Obrigada, Gabriel.